Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria compartilhar hoje com vocês uma leitura que eu estou fazendo. Terminei esse livro aqui, Diário de um Pároco de Aldeia. Foi escrito por George Bernanos, que é um dos maiores romancistas espirituais do século XX. E eu recomendo fortemente que vocês leiam. A profundidade aqui, ainda que você não seja católico, a profundidade aqui das meditações que ele fez. George Bernanos foi uma pessoa que lutou em guerra, viu muita morte. E ele colocou aqui todos os pensamentos dele, nessa ficção de um jovem pároco, um jovem padre, que conversava com diversas pessoas de diversas idades, de diversas personalidades, com diversas crenças. E aí ele exprime todas as meditações da vida dele nessa obra-prima aqui. Eu queria ler para vocês um trecho de uma mulher rica que vai conversar com ele. E ela tinha uma revolta muito grande contra Deus, porque ela era casada, tinha uma filha, e um segundo filho nasceu, só que esse filho morreu muito cedo. Ele morreu com 1 ano e 6 meses de vida. E ela narra a morte desse filho, é algo muito dramático. Ela tentando amamentar, o bebê não sugava, ela colocava ali na mão o leite pingando na boca dele e ele morre no colo dela. É algo muito, muito dramático. E a partir daí ela se rebela, ela se revolta contra Deus. Ela fala que ela parou de rezar, parou de ir à missa, se sentiu até indigna de certa forma. E acabou que ela continuou existindo, mas sem uma vivência. Ela deixou de ser uma esposa, ela deixou de ser uma mãe, ela deixou de amar os outros, ela se blindou e nem nada conseguia atravessar aquela casca. Então o marido parou de ter aquele afeto com ela e inverteu na figura da filha e começou a ter afeto com a filha. Nada sexual não, mas eu digo essa inversão de papel que a gente sabe que acontece nas famílias. A filha toma o lugar da mãe, a mãe toma o lugar da filha, a filha vira mãe da mãe. A gente sabe que essas coisas acontecem. E aí ela vai conversar com esse jovem pároco e a revolta dela é tão grande que ela fala assim: vocês padres ficam falando aí de a família, é a célula máter, é importante para a sociedade, tudo isso é fraseologia, vocês não fazem a mínima ideia do que é família, vocês não têm filhos, vocês leram isso em algum lugar e acreditaram, vocês não têm a vivência disso, como vocês ousam falar essas coisas, como vocês ousam julgar, não tendo essa vida que eu tive, essa perda que eu tive. Então é algo muito profundo. Essa mulher é uma mulher extremamente inteligente, muito mais, com a personalidade mais elevada que a dele, inclusive. E ela está nessa posição de desesperança total, de revolta contra Deus. E aí o padre, que eu vou ter que infelizmente ler alguns trechos só, esse diálogo é mais de 30 minutos de leitura, e ele começa a explicar para a mulher que ela seria castigada por essa revolta contra Deus, só que para ela não entender o castigo com a palavra humana de punição, mas entender como indo a um inferno, entender o inferno como ausência do amor. E aí ele fala assim: imagine a senhora continue existindo, privada da faculdade do amor. Que existência seria essa? Então o bem, o amor, ele é a substância, ele tem substância. O mal seria a ausência da substância, o inferno seria a ausência disso. E ele convida ela a refletir sobre isso. E ela fica irada, fala que não há falta que possa justificar tamanha punição para ela, porque ela não fez nada na visão dela. O marido dela passou a traí-la depois, a filha dela passou a odiá-la, mas ela mesma diz que não cometeu falta alguma, não há falta que justifique, ela fala. E aí ela tem essa revolta contra Deus. E o trecho que eu gostaria de ler aqui para vocês, convidá-los a uma reflexão, é o seguinte. São 2 trechos, na verdade. Eu ia ler só um, mas eu vou acabar lendo os 2. Ele começa assim: ó minha senhora, ninguém sabe de antemão o que pode seguir a um mau pensamento. Em 1000 que o vento leva, que os espinhos sufocam, que o sol seca, apenas um toma raízes. A semente do bem e do mal voa por toda parte. E a grande desgraça está em que a justiça dos homens intervém, de regra, tarde demais, reprime ou condena atos sem poder remontar acima ou abaixo daqueles que o praticam.
Então a justiça do homem, ela pune o ato, mas preteritamente é isso. Houve aí maus falares, maledicências, maus pensamentos. E aqui ele faz mais ou menos um jogo com a parábola de Cristo, né? Aquela história de o semeador semeou a palavra e caiu em espinhos, em terreno fértil, o vento levou. Então ele faz esse jogo só que com os maus pensamentos. A gente não sabe quais frutos serão colhidos dessas sementes jogadas que são os maus pensamentos, que foi o que ela está, com essa revolta dela há 11 anos contra Deus. E minha filha tá batendo ali, não se incomodem, viu? E aí essa revolta dela, ela diz o seguinte: quer saber, padre? Eu queria que não existisse céu, que não existisse inferno, que Deus me tirasse da existência, eu e o meu filho, e nos esmagasse. Então acho que esse é o último nível da desesperança. Ela queria simplesmente cessar de existir, não só nesse plano, mas em todos. E o padre responde assim, e ela fala, né? Isso deve parecer horrível para o senhor, a grande blasfêmia. A resposta do padre é sensacional, contra toda essa revolta que a mulher tem contra Deus. Ela fala assim, ele fala assim: senhora, se nosso Deus fosse o dos pagãos ou dos filósofos, em vão ele se refugiaria nos mais altos céus. Mas a senhora sabe que o nosso Deus foi ao encontro de tudo. Pode-se lhe mostrar o punho fechado, cuspir-lhe no rosto, flagelá-lo e finalmente pregá-lo em uma cruz. Tudo isso já foi feito, minha senhora. Tudo isso já foi feito. Olha que sensacional esse diálogo. Então a gente tem essa revolta, algumas coisas que a gente pensa assim, nossa, se eu fosse Deus isso não aconteceria dessa forma. Não pense aqui na perda de um filho, que isso é algo realmente muito grave, mas coisas cotidianas que acontecem com a gente, a pessoa que formou contigo e está ganhando mais, você fala, nossa, eu sou mais competente que aquela pessoa, eu sou mais inteligente, eu tenho mais mérito que aquela pessoa, ela está ganhando mais que eu, o mundo é injusto. E aí você vê a criação, você vê o mundo com a sua visão amputada, dos sentidos, que você tem uma visão parcial do mundo, da sua bolha, e fala, a criação é ruim, o mundo é injusto. E o padre fala que toda essa revolta, todos esses pecados já foram feitos. O ser humano ele só replica os pecados, não há originalidade em nada. Simbolicamente, o único pecado original foi o de Adão, que foi a grande primeira revolta. Depois disso, a gente só replica essa revolta. E aí, claro, existem graus e graus de pecado, mas não há nada novo. Pode ser que você tenha comido um pouco mais no almoço versus alguém que matou alguém. Alguém que matou alguém versus alguém que matou 6 milhões de pessoas, um ditador que imaginamos. Então, o pecado, a revolta contra Deus não é nova. Já existia desde que Cristo disse que era Cristo, ele passou a ser odiado. E ele continuará a ser odiado por muitos depois que a gente cessar a nossa existência. Até mesmo antes de Cristo, pessoas já se voltavam contra Deus, Deus de Israel. Então, esse é um grande convite à meditação. E a gente entender que a criação é boa e que a nossa visão é muito amputada, a gente não consegue conceber os bens que virão de certos males, a gente julga de cima para baixo a criação, algo que está muito além da nossa capacidade de conceber. Seria como se nós fôssemos cachorros tentando entender a metafísica, impossível. E a gente julga de cima para baixo e fala assim, isso é injusto, a criação é injusta. E nada mais é do que simbolicamente aquele sibilar da serpente. Serei como deuses, serei como deuses. O que eu serei como Deus? Se eu fosse Deus, isso não teria acontecido. Se eu fosse Deus, essa injustiça não teria acontecido. E Deus nos deu tamanha liberdade, que Ele nos deu a liberdade até de praticar o mal. Porque se Ele tira a nossa chance de errar, Ele se torna um tirano. Porque nós faríamos somente a vontade dEle. Então Ele deu para nós essa chance até de nós errarmos. Então esse é o convite que eu queria fazer para vocês de meditação. E eu queria ler aqui uma última parte aqui desse diálogo. A mulher vira para o padre e diz o seguinte: o senhor tirou um peso de mim, de muito tempo, de 11 anos dessa revolta contra Deus. E o padre convida ela a rezar uma oração do Pai Nosso.
E ela fala que desde que o filho morreu, ela não reza mais. E aí quando chega na parte do seja feita a vossa vontade, ela trava. E o padre fala tudo isso que eu falei para vocês, seria a aceitação, né? Uma aceitação passiva da realidade. O que não quer dizer que você não deva lutar pelos seus ideais de justiça e bondade, mas entender a realidade como ela é e que as coisas já estão consumadas, há coisas que já foram consumadas e que nós não conseguimos mexer mais nisso. E se você tenta mexer nisso, você só vai colher angústias, frustrações, problemas psicológicos. Então seria como nós, seres humanos, tentar lutar contra a gravidade, isso é inconcebível. Então, no final, ela fala que voltaria no dia seguinte para conversar com o padre. Aí o padre chega na paróquia e não vê ela, mas vê uma carta. E ela fala assim: padre, o senhor tirou um peso de mim e pela primeira vez em anos eu me vejo sorrindo e feliz e em paz. O mais importante é o em paz. E ela fala assim: não precisei vir aqui hoje, eu me confessei com o meu diretor espiritual de sempre, o meu padre, e disse para ele: padre, confesso que pequei durante 11 anos da minha vida, 24 horas por dia, todos os dias, contra a esperança. E o padre absolve ela dos pecados dela. Olha que sensacional essa passagem, ela compreendeu qual foi a falta dela. Seria essa falta de esperança, essa revolta contra Deus. De novo, só para não ficar nenhum mal entendido aqui, não é que nós não devemos lutar pelos grandes ideais de justiça, de bondade, mas é que se nós nos revoltarmos contra Deus, essa não é a solução, muito pelo contrário. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, comprem esse livro, é uma leitura extraordinária. Um abraço, pessoal, e até o próximo.